Oi, tudo bem? Namastê. No tratamento contra os nossos transtornos psicológicos, na síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, além dela, né, da síndrome do pânico, depressão, enfim, seja qual for o transtorno ou o conflito emocional que você esteja passando nesse momento, entenda assim, esses transtornos são sintomas, né? Então você tem a crise de pânico como um sintoma de que algo está precisando ser acessado aí dentro, você precisa revisitar alguma coisa, né? Então, lembre-se sempre disso, que são sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas de pânico que denotam algo que não está indo bem dentro de você, né? Então, durante o tratamento, existem alguns tópicos centrais que a gente precisa lidar, tá? E que eu, na terapia, abordo com os meus clientes, tá? E nós vamos falar aqui, então, de um tópico muito importante, que é a questão do perdão, né? O poder do perdão na nossa vida como uma medicação eficiente, extremamente eficiente para a cura, tá? Por quê? Então vamos entender como é que isso funciona. Lembrando, então são transtornos psicológicos, transtornos emocionais, e eles afetam o nosso campo de energia, afetam o nosso corpo físico também, né? Então eles podem se transformar em doenças no corpo, tá? E tudo isso advém da metafísica, né? Da metafísica, da dinâmica que essa metafísica exerce em nós, no nosso ser integral, né? Então, a partir do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir, do nosso modo de nos comportarmos, nós geramos saúde ou doença em nós mesmos, tá? Então, vamos falar sobre o perdão. Primeiro, entendimento extremamente fundamental é o seguinte: o perdão, você precisa entender que o perdão ele tem a ver não com a pessoa que você precisa perdoar, tá? Ele tem a ver com você, né? Então ele age em você, tá? Não importa tanto a pessoa, o acontecimento passado, né? Isso que você vem carregando. Não, você precisa entender que isso o perdão tem muito mais a ver, né? Ele faz muito mais sentido para você, ele age em você, na sua cura. E por que acontece isso? Eu vou pedir para você, nesse instante, fechar os olhos e trazer o que é que te incomoda, quem é que você não consegue perdoar, né? Que acontecimento do passado ficou aí preso em você? Traga. Todos nós temos alguma magoazinha, algum ressentimento, né, alguma raiva, algum sentimento de indignação com algo que aconteceu, pode ser uma demissão, né, um emprego que você perdeu, pode ser em relação a uma pessoa, né, pode ser namorado, ex-namorado, marido, esposa, filho, irmãos, amigos, né? Então, normalmente, esse perdão que você não consegue fazer em relação, né, a algum relacionamento que você teve, pode ser que ainda tenha, e pode ser também um auto-perdão, tá? É quando a gente culpa, a gente tem uma visão da gente muito negativa, né? Então a gente se culpa por alguma coisa. Eu me arrependi, mas eu me culpo tanto daquilo, né? Por aquilo que eu fiz, por aquilo que aconteceu, tá? Então pode ser em relação a outra pessoa, como pode ser em relação a você mesmo, essa culpa, tá? E aí traz agora esse sentimento de culpa, percebe como isso te afeta no corpo. Percebe o mal-estar psicológico, emocional, percebe a angústia que isso te traz no peito, né? Um aperto no peito, ou como altera a sua respiração, como você sente a boca do estômago, como você sente seu corpo, suas articulações, enfim. Percebe o quanto isso te faz mal.
tá? Por quê? Porque é um sentimento seu, percebe? Então não tem nada a ver com o outro, tá? Aí eu não estou fazendo o julgamento de valor, né? Se você está certo ou errado. Não tem nada a ver. Simplesmente eu estou tentando te mostrar o mal que isso faz, tá? Então, muito provavelmente, essa sensação, esse mal-estar, ele influencia no seu estado psicológico, no seu transtorno, tá? Então, quando a gente vai buscar as causas, a gente busca esse tipo de causa. Por exemplo, tá? A questão do passado. O que você não tem admitido, aceitado o que aconteceu no seu passado, não tem perdoado no outro, em você? Presta atenção, tá? E traz esse sentimento e veja o quanto ele te faz mal. Você entendeu? E aí a gente pode fazer uma analogia, né? Trazer uma metáfora que é de um menino que foi para a escola, encontrou um coleguinha dele, eles discutiram, brigaram, e ele saiu de lá muito chateado e muito irritado. E aí ele contou para o pai dele o que tinha acontecido. Pai, nossa, eu estou tão irritado com o que aconteceu, chateado, magoado, estou me sentindo muito mal com tudo isso, né? E o pai dele disse assim, então tá, eu vou fazer uma coisa para te ajudar. Pegou um lençol bem branquinho, pendurou esse lençol branco no varal, pegou um saco de carvão e deu para ele e falou, olha, faça assim, olhe para esse lençol como se fosse esse menino, traga toda a sua raiva e comece a jogar carvão para liberar isso, esse sentimento, a angústia, tudo isso que você está sentindo. E aí o menino seguiu o conselho do pai, pegou o carvão e começou a tirar lá no lençol, né, até extravasar, né, sentir esvaziar aquilo. E aí, ok, ele pegou, entrou em casa e tinha um espelho assim grande, e ele olhou, a hora que ele olhou ele se assustou, porque ele estava todinho sujo de carvão. Ou seja, né, quando a gente acha que a gente precisa se vingar, a gente está mal, a gente está com raiva e a gente não consegue lidar com esse sentimento, não consegue perdoar, o que acontece? A gente se contamina, tá? Se contamina energeticamente e contamina o nosso corpo e começa a ficar doente, tá? Então, eu peço a você que procure aí dentro de você coisas que te afetaram negativamente, acontecimentos, pessoas, e que você escreva sobre isso, que você avalie, né, revisite esses momentos e procure trazer luz, né? Então a gente fala, traz luz para a sombra. O que é isso, né? É exatamente para esses sentimentos, seja de mágoa, seja de ressentimento, muitas vezes é raiva reprimida, raiva que você não admite sentir por essa pessoa, sabe? Às vezes a gente tem uma relação complicada com os pais, mas a gente não pode admitir, meu Deus, como assim? Eu sinto raiva do meu pai ou da minha mãe ou de alguém que me fez tanto bem, seja quem for, né? Às vezes é uma pessoa que te ajudou pra caramba ou que você não gostaria de sentir raiva, mas você sente, aí você reprime. Isso gera crise de pânico, sabia? Então, perceber como é que você se sente, né? E como é que você faz para liberar essa energia? Então, o poder que o perdão tem, né? Por que o perdão é tão poderoso? Porque ele é a dissolução desse sentimento ruim, né? Então você traz essa pessoa o tempo todo no seu campo de energia. Ao invés de você se empoderar, você dá poder para essa pessoa, para ela continuar te magoando, para ela continuar te ofendendo, para ela continuar te fazendo mal. É simples assim. Então, a pessoa, por mais distante que esteja fisicamente, energeticamente ela continua com você. E não de forma positiva, óbvio, de uma forma muito ruim, muito negativa. Então, não adianta você se distanciar dessa pessoa fisicamente. Eu tenho raiva dessa pessoa, eu me distanciei dela, e eu não quero ver a cara dessa pessoa. Tá, mas você está com uma raiva, com um mal-estar interior, e isso vai contaminando você. Isso é um veneno que adoece, tá? Então,
no tratamento transpessoal, a gente faz essa visita, né, revisita a sentimentos que ainda estão guardados em você, que você precisa buscar lá a raiz disso, dissolver para poder se curar, veja só. E mesmo falando mediunicamente, tá, não, mas isso é mediunidade. Pode ser, e né? A mediunidade, ela caminha junto com o processo mental e emocional, tá? Então, o corpo mental, o corpo emocional, eles são corpos sutis, tá? A gente sabe disso, né? Dentro do contexto multidimensional dos nossos corpos. Então, nós temos corpo físico, nós temos um corpo vital, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental e assim por diante, tá? Então, lembra, se o teu corpo mental não tá bem, se o corpo emocional não tá bem, a tua vibração cai. E aí você mediunicamente fica aberto. Por que você está aberto? Pô, porque você simplesmente permite que aquilo que te fez mal seja com você. E aí você não atrai só aquela pessoa, exatamente. Você atrai aquela energia, tá? Que está solta no ambiente, na psicosfera, no plano espiritual. E aí você traz, sabe? Você vira uma esponja de coisas negativas. Tá? Então, se você já tem um afloramento mediúnico, isso vai se intensificar de uma forma bastante negativa. Então, é preciso cuidar do seu campo mental e emocional para que você possa equilibrar a mediunidade e também curar, seja a sua ansiedade, a sua depressão, o seu pânico, tá? E então, essa é a lição do dia, né? É a sessão do dia, falando sobre perdão, o poder que o perdão tem, né? O perdão, ele te libera, ele te esvazia desse sentimento ruim, e aí você preenche esse sentimento que foi embora por amor, entende? Você se liberta disso, por alto amor, entendendo que não faz nenhum sentido você continuar nutrindo uma coisa tão negativa, tá? Por mais que a gente tenha essa sensação ruim, às vezes até um sentimento de vingança, isso não vale a pena. Entenda, existe uma justiça divina, né? Então, o perdoar não tem nada a ver com a pessoa, tá? Tem a ver com você, tá? Curar você. E a pessoa, o mal que ela fez, o que aconteceu no passado, ela vai ter que acertar as contas com o plano divino, que se refere à lei da causa e do efeito. Então, quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Quem planta morango, vai colher morango, certo? Eu pergunto a você, você percebeu que você tem alguma coisa a perdoar, né? Alguém, algum acontecimento? O que é que está prendendo você aí, te pesando, né? Não deixando você seguir em frente? Comenta aqui comigo, tá? Todos nós temos conflitos, faz parte do nosso aprendizado e é importante que a gente saiba olhar humildemente para tudo isso, né? A humildade é o primeiro passo para a sabedoria. Até a próxima. Namastê. Sejamos prosperidade, sejamos amor.